Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Classe. E vocês sabem que por aqui, né, nós exploramos as facetas da educação. E, gente, o tema de hoje, ele é um tema bastante profundo. Eu acho que para a gente pensar, tanto nós, como professores e professoras, mas para pensar a nossa prática docente também. A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos éticos, políticos e antropológicos que envolvem o ato de educar. E para essa conversa, que é uma conversa que vai ser muito rica e reflexiva, eu tenho o prazer de conhecer e de receber o professor doutor Hugo Ramon Barbosa Odoni. Ele é psicólogo, é mestre e doutor em educação e saúde, é professor, é autor. E, gente, a gente já bateu um papo aqui antes de começar a entrevista, eu tenho certeza que ele vai trazer uma perspectiva única sobre como as nossas ações como educadores podem transformar não só os indivíduos, mas a sociedade como um todo, né? E eu combinei com ele aqui que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Então, professor Hugo, muitos dizem que o ato de educar é, antes de tudo, um ato ético. Eu gostaria de saber como que o senhor vê a relação entre ética e a prática docente no cotidiano da sala de aula e em que medida que o professor é um mediador de valores, mesmo em tempos de polarização social e cultural. Professor Hugo, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Mayra. Muito obrigado. Essa questão ética, de você já está me recebendo de braços abertos, eticamente, porque a gente entende ética muito assim pelo lado original da palavra, né? O ethos, né? Essa coisa do espaço que a gente precisa entrar e ser acolhido, digamos, nesse espaço, né? E eu estou sendo muito bem acolhido, muito obrigado, Mayra. E, com certeza, na educação temos essa relação professor-aluno, essa relação aluno-escola, né? Em que é absolutamente necessário para o aluno ter essa receptividade por parte da escola, se sentir acolhido, é uma grande necessidade humana de ser acolhido, né? Então, não é só na educação, acho que em qualquer lugar, em qualquer aspecto, uma necessidade absolutamente básica da gente de ser acolhidos, né? E alguns alunos muito mais fortemente têm essa necessidade, né? A gente estava conversando sobre a minha experiência no GRAAC, né, no Hospital do Câncer Infantil, onde, obviamente, a criançada que vai para lá é uma criançada que está num estado de extrema vulnerabilidade, famílias em extrema vulnerabilidade e que precisam muito desse acolhimento, né? E, além do hospital estar dando esse acolhimento todo, lá tinha também um grupo de professores que tinha essa missão de continuar com a educação deles lá dentro do hospital, porque eles não podiam mais sair do hospital, ficariam internados entre 4 meses até anos, às vezes, né? Ainda bem que com muito bom sucesso de tratamento. E então esse professor tinha essa condição de receber e de ter essa atitude ética da recepção e do cuidado delas, tentando fortalecer, empoderar, enfim, deixar esse aluno menos vulnerável, mais forte em vários aspectos, e principalmente nessa condição de continuar com seus estudos lá, né? Então, essa questão ética faz parte um pouco assim da minha pesquisa. Eu trabalhei muito essa questão que estava te contando, que eu acabei fazendo mestrado, doutorado nessa temática lá, trabalhando no hospital e tal,
Então, eu trabalhei muito essa questão eu acabei desenvolvendo um material para trabalhar um pouco a questão ética tanto do professor, dessa identidade desse professor. Quem é esse professor que vai trabalhar num hospital, ainda mais no hospital do câncer, né? Eu fiquei muito curioso com isso, de se entender como é que sujeito é esse que sai de uma escola normal, em que ele pode ficar no intervalo brincando com os alunos, na sala de aula e tudo mais, de repente ele vai lá para um hospital do câncer infantil, né? Então, eu fiquei curiosíssimo e fui pesquisar sobre a identidade do professor hospitalar. E focando sobre 3 aspectos da nossa identidade. O aspecto de ético, assim, no sentido, aí muito no sentido do passado de cada um de nós, que mostra um pouco esse aspecto ético, o que eu levo como história pessoal, né? Então, na minha condição profissional, eu como professor, quem sou eu, de onde eu venho, que histórias eu carrego comigo, muitas vezes inconscientemente, porque já não é mais uma coisa presente, né? Então, eu tenho essa coisa que estou carregando. Esse é meu aspecto ético, né? Que está muito associado com a questão espacial, né? Que é essa questão do acolhimento, né? Do espaço para ser acolhido, do espaço onde eu posso receber o diferente, ou ser recebido como diferente em um determinado lugar, né? E como sou acolhido nessa situação. Então, tudo isso daí tem muito a ver com a questão dos valores, no fim das contas, o que tem por trás desses valores? Entendemos de que o acolhimento é uma coisa fundamental. Talvez seja exageradamente freiriano nesse ponto, né? Então, ele falava muito nessa coisa de amar o aluno, né? Então, amar a educação. Então, nesse ponto aí, eu concordaria perfeitamente com o Freire. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso entender essa situação, como é que funciona isso, como é que eu posso pesquisar sobre isso, como é que eu posso entender, como eu posso desenvolver esse trabalho que envolve essa questão ética em todos os aspectos, principalmente no hospital, aí em que o professor está se relacionando com os colegas, com um programa que ele precisa desenvolver, com as relações com a escola de origem dele, com a qual ele continua relacionado, ele continua inscrito ou matriculado numa escola, mas ele está estudando lá no hospital, com os professores contratados para isso, né? Então, ele precisa lidar com os médicos, com os enfermeiros, com as mães super angustiadas lá que acompanham a história do filho, enfim. Foi e continua sendo, acho que até hoje, um campo, um contexto extremamente rico, tenso, profundo, um desafio imenso para esse professor, para qualquer profissional que está trabalhando lá, né? Então, parecem assim anjos especiais aí que estão lá, todos que estão lá, né? Então, enfim, eu não sei se estou respondendo a tua pergunta, mas mais ou menos eu vejo desse jeito essa relação ética, que de uma forma assim, bastante espacial, digamos assim, essa relação, lidando com essa, mas entendendo claramente assim de que o ético aí é meio que uma bagagem que a gente está levando, e muitas vezes essa bagagem é uma questão muito mais atitudinal do que propriamente uma coisa consciente que eu possa estar direcionando o tempo todo. E meio que é uma coisa que eu levo de uma forma aprendida, como quem aprendeu a dirigir e dirige daquele jeito, né? Mas
e aprendi a dirigir respeitando o outro, tentando cuidar de mim, cuidar do outro e me cuidando dos outros também. Mas, enfim, é uma bagagem que eu levo e isso daí direciona, condiciona e dá um jeito a esse aspecto ético ou normativo ou de valorativo, digamos, nas nossas relações na escola e podemos ampliar isso para todas as escolas também, né? Então, O professor está respondendo sim, né? E enquanto o senhor ia falando, né, eu sempre gosto de contar para as pessoas que vêm aqui no programa que o público que assiste a gente é, na sua maioria, de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão chegar lá na sala de aula, né? E acho que é importante a gente, na sala de aula, eu digo no espaço educativo como um todo, né? E acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é que esse espaço educativo ele não é neutro, né? O senhor acabou de falar que ele carrega, né, várias dimensões e também dimensões que são de natureza política. Eu queria te perguntar como que você avalia o papel do professor, da professora nesse cenário e de que forma que ele deve ou pode, né, abordar aí as questões políticas sem perder essa essência pedagógica ou essa função mediadora. sim, pergunta complicada, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu estava te contando, mas é que eu vim do Paraguai. Eu sou um imigrante, né? Então, e lá no hospital do câncer infantil, onde a gente estava trabalhando e ao mesmo tempo estudando também, pesquisando, todos nós, os professores, e eu psicólogo ainda mais, não professor, um psicólogo, estava como que invadindo outros campos, outros lugares, né? Então, éramos, não sei se éramos convidados, mas nos sentíamos convidados lá e tal, mas, enfim, éramos imigrantes em um campo diferente, um campo difícil, um campo que não é nosso, é um campo do médico, um campo da saúde, né? Então, era um lugar muito delicado. A gente tinha que se cuidar muito dos relacionamentos lá. Nesse sentido, digamos que, do ponto de vista psicológico, assim, não tenho como escapar disso daí para tentar responder essa pergunta. Você está perguntando coisas para mim e tem a ver com alguma vontade que você tem de conhecer alguma coisa, e eu estou aqui com as minhas coisas também, digamos assim, que você tem os seus desejos e eu tenho os meus desejos. E a pergunta que não quer calar e que também é difícil de responder é assim, quem impõe seu desejo ao outro? Né? Que eu acho que é meio que, para mim, do ponto de vista psicológico, é a questão que define um pouco a questão política. É uma questão de poder, de certa forma, né? Então, quem impõe o que ao outro, né? Então, e como é que eu faço isso? Que meios eu uso para isso, né? Então, e na educação e também na saúde e tal, vamos convir, por exemplo, que quando você entra no hospital, você automaticamente você perde toda a identidade, porque você entra num mundo onde o protocolo manda, né? Então, protocolo médico. Então, você veste uma roupinha lá para ir para seu quarto, lá onde você vai passar a ter um tratamento, vai ser diagnosticado e vai, enfim. Você passa a depender totalmente do outro, né? É um ato político por natureza. Então, e o professor? Nós temos na escola, ou aqui nessa escola, é muito especial, que é a escola hospitalar, né? Então, temos uma série de questões políticas, digamos. Por exemplo, a responsabilidade imensa do professor hospitalar lá de estar representando a educação no meio da saúde. Uma responsabilidade política. Eu preciso lidar, trazer meus valores, minhas coisas, nossos conteúdos aqui. O médico também, ele também está estudando lá, ele também tem uma relação
política com os professores deles, enfim, com os pais com quem ele precisa lidar, com o paciente dele, enfim, há política em todos os espaços lá, né? Então, e no ponto de vista da educação, é sempre um papel meio que intermediário. Por exemplo, esse professor que está lidando com esse aluno no hospital, e esse aluno está matriculado em outra escola. Eu, como professor dele aqui, eu preciso lidar com a direção, com o orientador pedagógico lá da outra escola, preciso estar informando lá na outra escola sobre o andamento dos progressos dele e aqui comigo. Enfim, eu preciso intermediar essa situação, e muitas vezes não é uma intermediação fácil, uma intermediação complicada, uma quebra de braços, aí às vezes em que eu preciso explicar que esse aluno não tem condições de aprender do mesmo jeito que um aluno normal aprenderia. Ele está com muitas dificuldades, está com perdas cognitivas, está com algumas dificuldades, não consegue memorizar números, não consegue, está com problemas para determinadas palavras, enfim, está com... e eu preciso representar esse aluno perante a outra escola. É uma espécie como se fosse um vereador do aluno, sabe? Estou representando esse aluno perante... É uma representação política. Então, tem vários aspectos políticos em que esse professor precisa criar um jogo de cintura, porque tem um entendimento de todas essas questões, ter a fineza, a sensibilidade, digamos assim, de estar lidando com todas essas relações aí. E é um aspecto ético de sempre estar abraçando essa criança no sentido de adotá-los e para poder representar eles em todas as instâncias em que a gente tem que estar lidando com essa situação, né? Então, é um trabalho complicado. E, do ponto de vista político, realmente lidar com o diferente, né? Então, é uma questão, além de ética, é uma questão política também, né? Então, como é que a gente... Vamos acolher ou não vamos acolher o diferente, né? Então, vamos integrar esse diferente ao grupo, ou como é que nós vamos lidar com essa situação, né? Qual é a minha habilidade para fazer isso, né? Com quantas questões minhas, ou questões grupais, ou questões institucionais eu vou lidar para tentar, enfim, trabalhar esse processo aí que vai me levar a uma ideia de integração. Então, final. Então, são questões que, do trabalho que eu estava fazendo lá, eu estava muito focado nessas questões para ajudar os professores também a entender. A gente fazia reuniões para trabalhar todas essas questões que estavam surgindo, tanto no ponto de vista ético, de uma forma geral, como do ponto de vista, inclusive, político. A gente se deu de chamado político, né? Mas, na verdade, estávamos lidando com todas, de uma forma assim, extremamente subjetiva e intersubjetiva, né? Porque não tem como, né? A Mayra é a Mayra em qualquer lugar. Então, o Hugo em qualquer lugar. Então, o Hugo é Hugo na casa dele, no consultório, no hospital, lá trabalhando com professores, com grupos de casais, ou trabalhando com casais. Enfim, o Hugo sempre leva a si próprio a lidar em todos esses lugares, né? Então, e tem lugares muito especiais, né? Achei muito interessante, alguém inventou um termo chamado no lugar. Não sei se você já ouviu falar o tal do no lugar, não hífen lugar, no lugar. No lugar é um lugar de passagem, um aeroporto, por exemplo, porque tem tudo para você pode morar num aeroporto, né? Porque tem tudo que você precisa.
mas você está só de passagem lá, né? Então, e hospital também é um no lugar. Esses no lugares, eles têm uma condição muito especial em que você passa por eles como se fosse um funil, sabe? As coisas apertam, as coisas se condensam, as coisas complicam, e você tem que aprender a lidar e caminhar dentro nesse tempo que te toca passar por lá. Então, e transformar esse não lugar num lugar, né? Num lugar onde a gente possa sentir em casa, digamos, né? Isso é uma coisa muito bonita de se ver, de como tanto os médicos quanto os professores eram capazes de transformar esses não lugares em lugares, de fato, onde a gente possa resgatar ou recuperar a identidade, né? Então, era muito bacana ver acontecer isso, né? Então, Professor, eu queria até emendar aqui, né? Você está comentando um pouco com a gente sobre essa leitura do lugar, né? E como essas ações também se relacionam aí com a nossa ação sobre o lugar. Eu queria passar um pouquinho para o tema aqui da diversidade cultural e das diferentes realidades aí dos alunos e alunas. Eu queria saber como que os aspectos antropológicos influenciam a docência, e o que que o professor pode aprender com o contexto sociocultural dos alunos, para enriquecer as práticas, para estabelecer conexões mais profundas. sim, exatamente. Eu acho que quando a gente fala em antropologia ou questões antropológicas, a gente realmente está se referindo a, talvez até mesmo de uma forma mais comparativa, digamos assim, como se a gente estivesse olhando um álbum de fotografias assim de como eram as coisas, sei lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás, inclusive nos últimos 20 anos parece que 50 anos se vivem em 5 ou em um ano, né? De tanta coisa nova que existe a cada momento. Nossos celulares não duram mais do que um ano, né? Então, há uma inovação muito grande em todos os aspectos e nos tiram do nosso comodismo, da nossa... é muito fácil você se tornar um ser obsoleto, né? Então, assim como as máquinas também se tornam, de um dia para outro, uma coisa obsoleta, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala em antropologia, parece que a gente está olhando a si próprio como se fosse uma coisa que vai girando e vai, como se fosse uma espiral, né, assim, que começa aqui pequenininho, mas vai ampliando e vai crescendo. E tem um ponto aí em que, por onde passa uma reta, no mesmo ponto, só que mais para cima, né? E você pode se ver a si próprio em vários momentos. E aí tem uma questão muito grande assim para você perceber em que você é a mesma pessoa ainda, a essência se sustenta, se mantém, e ao mesmo tempo a gente vai notando as diferenças. Do ponto de vista antropológico, com certeza, essa é uma questão assim absolutamente necessária, a gente ter essa noção de como eram as práticas pedagógicas ou docentes, sei lá, 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Eu estava olhando lá os professores dando aulas de matemáticas com os computadores já gráficos e tal, olhando impressionante. Eu que venho da época de queimar, de fazer comunicação com fumaça, né, com, sei lá, dependendo do tipo de fumaça que você faz, significava alguma coisa, né? E de repente você vê o cara explicando questões algebraicas assim, olhando aqui no computador, explicando, e o próprio aluno sabendo mexer com aquilo, né? Tal.
é impressionante. Exatamente, eu aspecto absolutamente antropológico, assim, de eu me ver a mim mesmo em tempos diferentes, contextos diferentes, com pessoas diferentes, e percebendo o processo de mudança, né? Nesse sentido, e voltando um pouco à questão política, talvez, assim, eu acho assim muito interessante assim de que a gente aprende, pelo menos na gestalterapia, isso é muito forte para nós assim, de que a diferença entre, digamos assim, entre o progressista e aquele que é mais conservador, digamos assim, para nós não tem nenhuma diferença. Estamos falando da mesma coisa. Qual que é a diferença então? Que o progressista defende a identidade construída, aquilo que eu batalhei tanto para construir, eu não quero perder isso, não quero mudar. Eu quero segurar o máximo que eu puder, só que a vida é progressista, a vida que te leva à mudança, a vida não fica no mesmo lugar o tempo todo, a vida está pulsando, está querendo mudança, né? Como se de vez em quando a gente voltasse aos 12 anos, 13 anos e quisesse virar adolescente de novo e o corpo está pedindo isso, né? Então, e a vida também, em geral, está pedindo, cada profissão tem seus momentos de crise aí, em que tudo muda e há uma necessidade de revolucionar, de mexer, de mudar, de trocar de roupa, de trocar de cabeça, de trocar de... Então, acaba se criando uma quebra de braço entre aquele que quer segurar a sua identidade construída e aquele que está propondo uma mudança. Lógico que há uma possibilidade de uma síntese aí, né, de ter uma tese, ter uma antítese, e vamos achar uma saída boa para você e para mim também. Vamos convir aqui que tem uma possibilidade aí de que a gente pode mudar e, ao mesmo tempo, manter as coisas boas que a gente já conseguiu, né? Por que não? Então, nesse sentido, eu acho que esse aspecto antropológico, ele nos mostra isso o tempo todo, nas nossas histórias, em qualquer campo das histórias, ele nos mostra essa síntese, né? As sínteses que o ser humano é capaz de conseguir nesses processos de mudança e segurar aquilo que precisa segurar, né? Então, e eu venho do Paraguai de 1970, vivi no Brasil nos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020. Caramba, sou uma testemunha viva de todo esse processo de mudanças e tudo mais aí. Sou muito grato ao Brasil por estar aqui, pelo Brasil ter me recebido, né, como recebe tanta gente que vem de fora, né, e tal, e eu acho que, aliás, o Brasil, tirando os indígenas, que são os donos da terra, somos um país de imigrantes, né, então, é lindo ver essa mistura, né, de gente de todas as raças aí, de tudo quanto é. O Brasil é muito especial, é um grande país. Professora, acho que é o Brasil, viu, que te agradece por ter sua sabedoria, sua generosidade aqui com a gente, né? Eu queria caminhar aqui para a nossa última pergunta, né, para a gente finalizando. Tem uma coisa bacana que o senhor encaminhou aí nos seus trabalhos, na sua biografia, que é a importância da gente pensar uma prática que conecta aquilo que é individual ao coletivo. Eu queria aproveitar esse mote para te perguntar o seguinte: como que os professores e professoras podem assumir um papel ativo na transformação social, respeitando, é claro, as individualidades, mas sem perder de vista o impacto coletivo de suas ações? Eu vejo que eu acho que não adianta muito eu dar qualquer sugestão nesse sentido, porque eu vejo isso acontecendo o tempo todo, né? Talvez seja a agremiação mais
mais poderosa que existe no Brasil. Certos professores, nesse ponto aí, eu vejo muita movimentação, muita busca. Eu acho que há uma necessidade, há uma busca imensa por parte de cada professor, tanto em relação a buscar coisas para si mesmo, para a escola onde ela está, como também para a comunidade onde trabalha, até mesmo para o Estado, para o país, né? Então, tem uns grupos formados para isso, as agremiações, os sindicatos e tudo mais aí, que eu acho que é um país que se move muito nesse ponto aí. Eu fico muito surpreso com isso. Eu tenho a experiência paraguaia, a experiência argentina, onde eu fiz a minha especialização em gestalt-terapia em Buenos Aires, e a experiência brasileira. Com certeza, na educação, a experiência brasileira, para mim, é a mais tocante, a mais poderosa, a mais forte, que eu já conhecia, assim, principalmente nesse aspecto que você está perguntando, de o que poderia o professor fazer. Ele já está fazendo, ele faz e faz muito bem, né? Então, não sei, talvez eu, sem querer ser chato, mas meio que já sendo assim, eu queria fazer uma comparação assim que uma vez eu vi, comparei assim o leite ninho argentino com leite ninho brasileiro, né? Da mesma Nestlé. Desculpa a Nestlé aí, porque eu não quero falar mal do Nestlé, mas da mesma Nestlé. Mas assim, a sensação que me dá, isso daí, não sei se existe alguma pesquisa sobre isso, né? Mas que assim que a Nestlé argentina é melhor do que a Nestlé brasileira. Aí a gente pergunta, mas por quê? Por que isso, né? E aí a gente vai a uma questão psicológica. O consumidor argentino é mais exigente do que o consumidor brasileiro. Isso estou te falando de 30 anos atrás, não sei como que está hoje, né? 30 anos atrás era claramente diferente essa situação. Então, uma coisa que eu sugeriria, talvez nesse ponto, seria assim, vamos trabalhar um pouco assim, essa sensibilidade do consumidor brasileiro, inclusive do consumidor na educação também, né? Então, de exigir, de ter essa consciência da exigência, né? No fim das contas, como é que você consegue desenvolver essa capacidade para poder exigir, né? Tem a ver com a própria necessidade, como você lida com suas necessidades, né? Então, você se contenta com qualquer coisa, com pouca coisa, ou você procura o melhor que tem para você, né? Se aquilo que o outro é capaz de produzir com excelência e que vai te ensinar também a curtir melhor, a lidar melhor com aquilo. Tanto do ponto de vista de alguma coisa que você precisa aprender, de alguma coisa, digamos assim, docente, pedagógica, assim como também de qualquer produto que você vai consumir, né? Então, a gente fala muito na lei do consumidor, não sei o quê, mas a lei do consumidor depende da minha condição de consumir, como é que eu consumo as coisas, né? Que consumação é essa daí? Então, a coisa caminha por esse lado, né? Então, acho que sempre vou ver assim pelo lado mais psicológico, assim, de enxergar como é que eu lido com as minhas questões, de encaminhar esse desejo e essa procura por aquilo que eu preciso para mim, para minha família, para meus iguais, para minha comunidade, né? Então, é por aí. Então, imagino que a Nestlé já deve ter melhorado nesse ponto aí. Hoje em dia já não deve ter tanta diferença entre um produto e o outro, né? Porque 30 anos atrás, com certeza, a sensibilidade política do argentino era muito mais aguda do que a do brasileiro. Hoje em dia eu sinto o Brasil muito forte nesse ponto aí, está? E principalmente assim, os professores têm essa noção e essa consciência. Isso eu vejo. Professor Hugo, queria te agradecer
pela generosidade, por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, né? E quero saber, o senhor quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Vou desejar um feliz ano 2025. Nós estamos saindo, acho que pouco a pouco, de uns longos 5 anos aí de muita crise com as pandemias e tudo mais aí, e a gente ficou assim muito, parece que todos os valores, todos os conhecimentos afunilaram, assim, entramos em apertos muito complicados e tenho a sensação de que nós estamos saindo, e nesse ponto quero desejar para todos aí um 2025 muito bacana, assim, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos pegar essas mãos com muita força e vamos passar um pouco essa energia à direita, à esquerda, e vamos juntos, que vamos sair firmes aí nessa luta, aí, nessa caminhada. Linda mensagem, professor, muito obrigada. E, pessoal, com essa mensagem, a gente finaliza o programa de hoje e a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até mais, muito obrigado.